Escrevi esta carta pensando no momento em que você chegasse aos seus 90 anos. Em um casamento, chamamos isso de bodas de álamo. Em Gênesis 30, Jacó utilizava varas desta mesma árvore para gerar um rebanho que se multiplicava com marcas profundas e visíveis. Oro para que o bom pastor esteja fazendo o mesmo em vocês neste tempo. Essas marcas profundas nos remetem diretamente ao coração e ao papel de uma mãe à luz das Escrituras. A maternidade bíblica vai além de apenas gerar a vida. É o compromisso inegociável de nutrir, instruir e formar o caráter no temor do Senhor. É aquele amor constante que corrige com graça, que ora de forma incansável e que entrega à próxima geração uma fé sincera e inabalável. Que possamos viver essa mesma vocação em nosso meio, cuidando uns dos outros com a sabedoria e a firmeza de uma mãe que aponta os seus filhos diariamente para Cristo. Assim como uma mãe consola seu filho, também eu os consolarei. Em Jerusalém, vocês serão consolados. Bom dia, igreja. Oi, meu nome é Martinha. E eu tive o privilégio, estou tendo o privilégio de hoje repartir com vocês a mensagem do Senhor sobre uma aliança com a maternidade. Hoje, em cada campus, as esposas de pastores estarão falando e compartilhando essa mensagem de uma aliança importante, que a gente não pode esquecer, que recebemos dela já na nossa vida, mas que também somos chamadas a oferecer, né? Uma aliança com Deus e com a maternidade. Eu sou a Martinha, esposa do Tércio, há 29 anos, e mãe da Laila e da Radassa, um privilégio para mim. E hoje estou aqui como uma mãe de Montserrat, uma mãe dessa família linda. Me levanto diante de Deus para que possa lembrar com vocês, tocar uma trombeta de alguns princípios que nós não podemos esquecer na nossa jornada como mães e na nossa jornada como discípulos. Essa palavra não é só para mães biológicas ou adotivas, mas para mães espirituais ou pais espirituais, né? Mães espirituais por quê? Porque pode ser uma jovem, uma adolescente, uma senhora que nunca teve filhos. Todas nós podemos ser mães espirituais e os homens pais espirituais. Deus nos chama para essa missão. E nós sabemos que a palavra do Senhor é poder e é alimento para todos aqueles que têm um coração pronto para ouvir e obedecer. Primeiramente, eu quero dar aqui feliz Dia das Mães para todas as mulheres. Que coisa linda, né? Um privilégio para nós sermos mães, mas nesse momento é um dia que a gente lembra de ter uma mãe. E todos nós tivemos mães maravilhosas que puderam investir na nossa vida, apesar das suas falhas, apesar das suas limitações. A gente gosta de lembrar do quanto elas foram indispensáveis e são importantíssimas na nossa jornada. E como a gente gosta de agradecer, mimar, beijar, né? Nesse dia. Então, quero até dar feliz Dia das Mães para minha mãe online, para minha sogrinha também online, que são mães na minha vida. E tantas de vocês também. Algumas mulheres preciosas aqui são mães para mim também. E eu posso ser mães para muitas de vocês. Amo todas vocês. Eu queria lembrar que, construindo essa mensagem, eu lembrei da minha infância. E quando eu era criança, eu tinha uma boneca. Eu ganhei uma boneca de uma viagem que meus pais fizeram para a Europa. E trouxeram uma boneca linda, um bebezão.
E aquela boneca era grande, era uma novidade na época. Ela foi o primeiro botãozinho que apertou para desenvolver esse desejo de maternidade. Está aí uma fotinha, ó. Essa é a minha boneca aí comigo. E essa boneca chamava Margarita. E eu brincava com ela todo dia, o dia todo. Ela foi a única boneca que eu brinquei de verdade. Então, se você pode entender por aí que eu só brinquei de mamãe e filhinha. Muitas meninas gostavam de Barbie, brincar, né? Mas eu não, eu gostava só de brincar de bebezão, de mamãe e filhinha. Então, a maternidade para mim era um sonho desejado, um sonho esperado. E quando, um mês antes de nós casarmos, eu fui fazer o exame pré-nupcial no ginecologista e descobri que tinha ovário policístico, útero retrovertido e um monte de coisa. E o médico falou, olha, você vai ter muita dificuldade para engravidar. E aquela notícia foi um balde de água fria em mim. Eu estava sozinha nessa consulta, cheguei para o teste chorando já, choramos juntos, mas em oração nós descansamos. Descansamos no Senhor, sabendo que Ele faria a vontade dEle, né? E Ele fez. 6 anos depois, 2 princesas, né? 6 e 8 anos depois, 2 princesas chegaram nas nossas mãos. Pela graça do Senhor, a Laila e o Radassa são presentes de Deus na minha vida. Nós queríamos 4 filhos, perdi 2 gravidezes, perdemos, mas nunca é fácil perder uma gravidez. Eu sei que muitas de vocês já perderam, mas Deus é bom em todas as circunstâncias e nos ensina em cada uma delas, né? Em cada uma delas. Bom, quando elas chegaram nos meus braços, eu posso dizer que naquela hora eu percebi que não era sobre uma realização de um sonho. O meu sonho estava cheio de temor. Era sobre uma missão. Era sobre uma responsabilidade que Deus estava colocando nas minhas mãos, nas mãos do Té, de discipular uma nova geração. De fazer delas discípulas de Jesus. E no temor do Senhor, eu confesso que nós 2 ficamos muito desesperados. Choramos na véspera do dia do parto, bastante. Pelo medo, pelo temor de Deus, será que a gente vai saber? Será que somos suficientes como pais? E Deus é gracioso, né? Quando nós confiamos nele, Ele faz por nós. Isaías 54 fala que nossos filhos serão ensinados do Senhor, né? Como isso é maravilhoso. Nós hoje vivemos num tempo onde a verdade de Deus está sendo relativizada, onde os papéis do homem e da mulher estão confusos e a família está perdida no labirinto de uma cosmovisão sem Deus. Como é bom, num tempo como esse, ver os nossos filhos andando na verdade. Eu tenho o privilégio de ver minhas filhas, nossas filhas, andando na verdade. Essa é a maior alegria de uma mãe, tenho certeza. Por isso eu quero orar agora, colocar diante de Deus esse momento, essa mensagem. Queria que você, como mãe, como pai, como homem, como mulher, como jovem, como adolescente, pusesse a mão no seu coração e falasse, Deus, fala comigo nessa mensagem, para que a tua palavra chegue como uma semente no meu coração. Vamos orar. Senhor, eu quero colocar diante do Senhor a nossa vida e te pedir, Pai, que nesse microfone, nesse púlpito, nesse palco, Senhor, só o Senhor esteja falando. Pai, eu clamo para que a tua voz fale em cada coração, porque o Senhor sabe comunicar para cada um na linguagem do teu Espírito. E eu te peço, Pai, que através dessa mensagem, através da história que eu vou contar, que o Senhor colocou no meu coração,
que através dessa mensagem o Senhor esteja trazendo cura, trazendo restauração, trazendo salvação, trazendo ensino para a tua igreja. E que a tua mão esteja sobre nós. Pai, nós como mães estamos nos colocando diante do Senhor. Hoje mesmo conheci a Melissa, Senhor. Meu coração se quebrantou aqui por causa dela. Foi abandonada no hospital pela sua mãe, Senhor. E a Cris tomou em seus braços para cuidá-la dela por um tempo. E eu te peço em nome de Jesus que o Senhor guarde o coração da Melissa. Porque a tua palavra nos diz que ainda que um pai e uma mãe, ainda que uma mãe se esqueça do filho do seu ventre, o Senhor nunca se esquece de nós. Eu sei que o Senhor não se esqueceu da Melissa, e o Senhor não se esqueceu de nós, e o Senhor não se esqueceu de nenhuma mãe aqui, e de nenhum filho. Então, Pai, toma cada coração aqui, na condição que está, e transforma, Senhor, pelo teu poder, na condição que o Senhor deseja que fique, para que a tua glória se manifeste aqui, no altar dos nossos corações, Senhor. E que o templo do Senhor, que são as nossas vidas, possa ser cheio da tua glória. Em nome de Jesus. Amém. 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 Existe um livro pequeno na Bíblia que tem uma história de dor, mas é uma grande história de esperança. Esse livro é lido em toda festa judaica das semanas, né? Uma festa de Shavuot, que é a segunda principal festa do povo de Israel. Até hoje esse livro é lido durante essa festa. Essa festa celebra a festa das colheitas, ou a festa dos tabernáculos, que eles chamam, do Pentecostes, né? Que é a festa onde comemora e celebra o recebimento da lei, do Pentateuco, pelas mãos de Moisés. E também é o fim da colheita de cevada e o início da colheita de trigo. Então é uma festa de celebração da colheita e de renovação da aliança. Pense que numa festa dessa, lendo esse livro, provavelmente tem um propósito nesse livro. Esse livro conta essa história, conta uma história de colheitas, mas conta uma história de renovação de aliança. E eu queria que você estivesse atento a essas verdades do texto. Também esse livro é um livro que vem depois do livro de Juízes. É um livro pequenininho e conta a história de uma simples família. Já sabem qual é esse livro? Esse é o livro de Ruth. Um livro maravilhoso que conta a história de duas mulheres frágeis, simples, mas que trouxeram e fizeram uma grande diferença na vida da sua família, na vida daquele povo, para o povo de Israel, por gerações e até os dias de hoje. Uau! Que influência duas mulheres frágeis podem ter. Esse livro abençoou nações e continua nos abençoando. A história de Ruth tem uma riqueza de detalhes. A gente vê as intenções de Deus nas entrelinhas do texto, em cada palavra, em cada surpresinha colocada no meio das linhas e no meio da história. É um livro que tem a intenção de discipular uma nação que ainda é imatura, ainda é infante, para se tornar adulta, madura, como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas que dá o seu fruto. O livro de Ruth começa com uma frase que revela o seu contexto e que prepara um cenário que vai acontecer toda a história. A frase é a seguinte, o primeiro versículo: na época dos juízes houve fome na terra. Dentro dessa frase, nós compreendemos o contexto. Na época dos juízes. Então, o livro anterior, que é o livro dos juízes, explica essa época. E para entender um pouco desse cenário, que foi marcado pela infidelidade do povo a Deus e um esquecimento da aliança, nós vamos ler um texto de Juízes juntos, tá bom? Então, eu espero que tenha o texto aí,
porque ficou um vazio na liderança de Israel, depois que Moisés e Josué partiram para o Senhor. Então, ali começou essa história de Juízes. A partir do versículo 8 até 19 do capítulo 2 de Juízes, a gente vai ler esse texto. Depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e não sabia o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e prestaram culto aos Baalins. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao redor, provocando a ira do Senhor. Eles abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e a Astarote. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de invasores que os saquearam. Ele os entregou aos inimigos ao redor, aos quais já não conseguiram resistir. Sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles para derrotá-los, conforme lhes havia advertido e jurado. Grande angústia os dominava. Então o Senhor levantou juízes, que os libertaram das mãos daqueles que os saquearam. Mesmo assim, eles não quiseram ouvir os juízes. Antes, se prostituíram com outros deuses e os adoraram. Logo se desviaram do caminho pelo qual seus antepassados tinham andado, o caminho da obediência aos mandamentos do Senhor. Sempre que lhes levantavam o juiz, o Senhor estava com o juiz e o salvava das mãos dos seus inimigos enquanto o juiz vivia. Porque o Senhor tinha misericórdia por causa dos gemidos deles diante daqueles que os oprimiam. Quando, porém, o juiz morria, o povo voltava a se corromper ainda mais, seguindo outros deuses, prestando culto e adorando-os. Recusavam-se a abandonar as suas práticas e o seu caminho obstinado. O livro de Juízes conta a história de um período de Israel onde tinha esse ciclo de sofrimento, dor, um clamor a Deus, e tudo pela desobediência do povo. E Deus mandava um juiz que se levantava, lembrava de Deus, lembrava o povo de Deus. O povo era livre dos seus inimigos, mas logo depois que o juiz morria, tudo voltava e voltava pior ainda. E foi um ciclo talvez semelhante ao que nós vemos hoje. Muitas vezes a gente vê essa inconstância, essa infidelidade nos nossos tempos. Foi um povo que não foi discipulado pela geração anterior, um povo que não conhecia Deus e não conhecia a história de Deus em meio ao seu povo. Um povo que não obedecia mais os mandamentos do Senhor. Um povo que se esqueceu do seu Deus. Que sério, né? Será que como hoje nós nos identificamos com essa história, com esse período? O último versículo do livro de Juízes diz: naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos. Imagina, que loucura! Como conseguir viver num mundo onde cada um faz o que parece certo aos seus próprios olhos? Alguma coincidência com hoje? Cada um tem a sua verdade, cada um vive a vida do seu jeito, não existe mais verdade absoluta, cada um fazendo o que parece certo aos seus próprios olhos. Este é o cenário do livro de Ruth. Por isso, o primeiro versículo começa com esse versículo, né? Que fala: na época de Juízes, houve fome em Belém, né? E começa a contar a história de apenas uma família, que traria uma nova época, uma nova história para o povo de Israel. Então vamos ler os primeiros versículos de Ruth ali. Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com sua mulher e com seus 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, e a sua mulher Noemi.
e os seus 2 filhos, Malom e Quilion. Chegaram a Moabe e lá ficaram. A fome era uma das consequências da infidelidade de um povo que havia se esquecido do seu Deus e que fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Curioso que fala de fome, né? Mas o nome Belém significa casa do pão, Bethlehem. É um nome hebraico que significa casa do pão. Então, quando esse versículo é lido pelo povo judeu, israelita, que sabe hebraico, ele lê mais ou menos assim: faltou o pão na casa do pão. Faz sentido? E daí você fala assim: ué, como assim faltou o pão na casa do pão? É uma provocação no livro, uma provocação para pensar assim: será que falta pão na casa do pão? Será que faltou bênção na casa, no país, no povo do Deus da bênção? É uma provocação para que os israelitas refletissem, durante a festa, inclusive, como que estava o coração deles diante da fidelidade, porque a fome era uma consequência da infidelidade. Como que pode um povo que tem o Shaddai como Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Jireh, o Deus Provedor, como pode esse povo passar fome, sofrer falta? Quando esse livro é lido, essa frase traz uma lembrança da lei e do dia do recebimento da lei, porque eles celebram no dia que comemora e celebra o recebimento dessa lei. Então, é uma lembrança da aliança e começa por uma história de esquecimento da aliança. O importante notar é que aquele povo, o povo de Israel, deveria ser aquele que não deveria esquecer da lei, aquele que guardava, aquele povo que guarda a lei no coração, que memoriza, que guarda as promessas de Deus. Esse era o povo de Israel, o chamado povo do livro. E Deus deixou bem claro as condições da sua aliança. Em Deuteronômio 30, de 15 a 20, a gente vê que Deus esperava nada menos do que a fidelidade do povo. Tinha um combinado, uma aliança, um acordo com Deus. Uma aliança de Deus com o povo, mas uma aliança do povo com Deus. E esse texto fala e lembra um pouco dessa verdade. O Antigo Testamento fala muito dessa aliança. Então, para quem não leu, vale a pena ler o Antigo Testamento. Muita gente fala assim: é muito difícil. É muito difícil até começar a ler e fazer as suas próprias perguntas. Deus espera que você faça perguntas. Então, quando você lê a Bíblia e tem dúvidas, você pergunta. E aí você vai compreender mais, você vai conhecer mais, mas não deixe de conhecer a Bíblia, de ler as histórias, porque o caráter de Deus, as características do caráter de Deus estão ali. E você não pode perder de conhecer melhor o seu Deus, o seu Pai, e essa aliança não lendo a Bíblia. Então, por favor, Bíblia de papel, né? Que você possa anotar, escrever, riscar, fazer dela sua. E leiam todos os dias, se alimentem. Como saco vazio não para em pé, né? Você tem que comer para que o teu corpo continue andando, vivendo e tendo saúde, energia. Também não paramos em pé, vamos ser abalados se não nos alimentarmos dessa palavra rica, maravilhosa, que é a palavra do nosso Deus. O texto de Deuteronômio 30, de 15 a 20, diz assim: vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, morte e destruição. Pois hoje ordeno a vocês que amem ao Senhor, o seu Deus, e andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, estatutos e ordenanças. Então vocês terão vida, aumentarão em número, e o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que vão entrar para tomar dela posse. Olha a promessa de bênção, de vida, de alegria. Se todavia o seu coração se desviar e vocês não forem obedientes, mas se deixarem levar, prostrando-se diante de outros deuses para adorá-los, eu hoje declaro a vocês que, sem dúvida, vocês serão destruídos. Não viverão muito tempo na terra em que vão entrar para dela tomar posse, depois que atravessarem o Jordão.
Hoje eu tomo os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que apresentei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Mas agora escolham a vida, para que vocês e os seus descendentes vivam, e para que vocês amem ao Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida, e Ele dará a vocês muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Vocês entenderam? A promessa era de vida, de bênção, de alegria, de abundância, de frutos, de muitos anos. Mas uma das condições era a obediência. A condição era a obediência. A desobediência traria o oposto. Traria fome, guerra, ia limitar o tempo de vida deles e a frutificação, né? A alegria, a abundância naquela terra. Em Levíticos 26 e Deuteronômio 28 também tem uma lista onde Deus deixa bem claro para o povo as condições da fidelidade, né? As bênçãos para os fiéis e as condições de um povo infiel, né? As maldições se nós desobedecermos. E o povo então sabia daquilo. Deus detalhava todas as intenções dele. E aquele tempo de fome era uma das consequências dessa desobediência. E a terra de Belém, Israel também, estava devastada, em escassez. Tão devastada que uma família de posses, como a gente viu muito tempo na nossa jornada aqui no Brasil, ou na pandemia, ou na enchente, pessoas que tinham mais condições até fugiram, deram uma escapada da dor do povo. E isso aconteceu lá. As pessoas que tinham posse fugiam para as terras vizinhas, para não sofrerem a consequência daquela dor, daquele pecado do povo. Como Elimeleque era um homem rico e com posses em Israel, ele pôde deixar sua terra e fugir. Nós não sabemos, na história não fala muito, sobre o coração dessa família. Do coração de Elimeleque, de Noemi e seus filhos antes, né, na época dos juízes. Mas a consequência que a gente imagina que eles estavam passando era também pela infidelidade da sua família. O livro de Ruth tem muitas mensagens escondidas, né? Bem pequenininhas assim, escondidas, misteriosas no meio das palavras. Por exemplo, o próprio nome do marido de Noemi é Elimeleque, que significa Deus é rei. Mas naquele tempo não tinha rei em Israel. Eles ainda não tinham tido nenhum rei. Era um povo que não tinha Deus, não tinha rei. Por quê? Porque Deus era o rei daquele povo. E também nessa festa tinha a intenção de esse nome lembrar: Deus é o rei de vocês? Será que Deus foi o rei de Elimeleque? Então, essas perguntas escondidas no livro são lindas e chamam a atenção do leitor israelita, principalmente, né, quando conhece o hebraico, e para levá-lo a refletir se realmente aquilo era uma verdade na sua vida. Noemi era a esposa de Elimeleque. Seu nome significava agradável. Sua vida era muito boa. Pensa, uma mulher estava feliz, satisfeita. Ela era uma boa esposa, tinha conquistado um casamento abençoado, um homem de posses, um bom homem de caráter. Teve 2 filhos, teria uma herança, um legado para as próximas gerações, um nome que permaneceria. Ela tinha se realizado como esposa, como mãe, como mulher. Será? Talvez ela estivesse bem, mas talvez não. Porque
ela vivia num tempo hostil e precisou fugir da sua terra para a terra de Moabe, que era uma fronteira de Israel. O plano dessa família era fugir por um pouco de tempo, mas acabaram ficando bastante tempo. Alguns versículos depois desse texto que lemos de Ruth, a vida de Noemi virou de cabeça para baixo. Pouco tempo depois, ela perdeu seu marido. Uma viúva no tempo de Israel, naquele tempo, e agora numa terra estrangeira, era uma condição muitíssimo limitada. Porque uma mulher não podia trabalhar, ela vivia das condições do seu marido, do seu pai ou dos seus filhos. E ali era a condição de Noemi, devastada. E agora, o que fazer? Ela precisou se virar para sustentar a sua vida e os seus guris, seus 2 guris, que estavam crescendo sem nenhuma referência de pai, numa terra estranha que também não tinha nenhuma referência de homem, segundo o padrão de Deus. E além disso, naquele tempo, muitas viúvas vendiam ou perdiam seus próprios filhos, dando como pagamento de dívidas. Mas ela superou tudo isso. Graças a Deus, os seus filhos cresceram, provavelmente começaram a trabalhar, e ela foi sustentada pelos seus filhos, e estava tudo bem. De repente eles amadureceram um pouco mais, escolheram 2 mulheres e se casaram com 2 mulheres moabitas. Moabitas? Aí a gente vê mais um detalhe. 2 esposas moabitas. Uma das leis de Israel para o povo, de Deus para o povo, era que os judeus não podiam casar com mulheres estrangeiras. Eles eram ordenados a casar com mulheres entre o povo, para que eles não se corrompessem com os deuses de outros povos, que seriam trazidos por suas esposas. E aí, será que eles estavam tendo um problema de identidade ali? É visível que, eu não sei se Noemi não discipulou seus filhos, não falou da lei, ou se os seus próprios filhos não ouviram as suas recomendações ou ordens. O que a gente vê é que eles não obedeceram. E eles permaneceram lá por um bom tempo. Eles ficaram 10 anos naquela terra. 10 anos na terra de Moabe. Até que os filhos morreram. Imagina, agora Noemi, viúva, perdeu seus 2 filhos. Não fala como eles morreram, se foi de uma vez, se foi um depois do outro. Não fala se foi uma tragédia, se foi um acidente, se foi enfermidade. Mas agora não era mais uma viúva. Era uma viúva e uma mãe desolada e 2 outras jovens viúvas sem filhos. 3 mulheres sem razão para viver. Naquela época, a maternidade e o casamento era o propósito. Era a vida daquelas mulheres. Que tragédia, que dor. Agora tinha acabado de vez. Todas as suas maiores riquezas haviam sido tiradas, roubadas, de uma hora para outra. Deixando um grande vazio, a sua esperança esvaiu-se. Noemi estava perdida, sem identidade, viúva, sem filhos, sem provisão. De agradável, que era o seu nome, sua vida se tornou amarga. A história de Noemi é quase uma versão feminina do livro de Jó, da história de Jó. Um homem que sofreu. Ela foi uma mulher que sofreu. E aqui encontramos o primeiro princípio que eu gostaria de trazer para vocês e tocar uma trombeta. A aliança com Deus é o que sustenta a sua identidade em tempos de crise ou não. A aliança com Deus é o que sustenta a sua identidade. Eu posso dizer que ser mãe
foi uma das melhores coisas que eu já vivi na minha vida. Ser esposa também, claro que sim. Agora eu estou falando mais sobre a maternidade. Fica o recado, né? Porque eu sou muito feliz como esposa. Mas ser mãe, todas as mulheres aqui vão me entender bem, mesmo aquelas que não foram ainda, porque é um desejo. Parece que o nosso corpo pede essa missão ser cumprida na nossa vida. E quando o nosso corpo, que foi desenhado por Deus para receber um bebê dentro de nós e alimentá-lo dentro de nós e depois fora de nós, é algo que é tão instintivo que é quase mágico, é um milagre. É algo que uma mãe experimenta e fala assim: meu Deus, como eu consigo amar uma criaturinha que eu acabei de conhecer? É incrível, mas é uma bênção maravilhosa, é uma das missões dada por Deus mais lindas. Mas eu e você não podemos fazer da maternidade e nem do ser esposa, do casamento, a nossa identidade. Se eu construo a minha identidade, ou defino o valor da minha vida na ideia de ser uma boa esposa, ou uma mãe, ou de ter uma vida agradável, ou até mesmo do que eu trabalho, se a minha identidade é definida pelo que eu faço, ou pelo que eu tenho, ou pelo que dizem sobre mim, a minha reputação, ou sobre como eu sou vista, eu estou com um perigo de perder a minha identidade completamente. E quando essas coisas se vão, porque elas são passageiras, um dia elas podem ser levadas como um sopro. Toda a nossa identidade vai junto. Por isso, eu quero que vocês ouçam o meu coração aqui. Não permita. C.S. Lewis fala uma frase muito linda, que diz assim: não permita que a sua identidade dependa de algo que você pode perder. Por favor, não construa a sua identidade em nada que passe, nada terreno. Deus não planejou isso para você. Ainda que Ele nos deu uma missão linda, como mães, como esposas, como mulheres, trabalhando ou não, trabalhando em casa ou fora. Cuidado, para que nada dessas coisas preencham o teu coração de maneira errada e não coloque a sua identidade firmada delas, porque não seria nem genuína e nem verdadeira. A sua identidade, se é definida por algo terreno, ela não sobrevive aos dramas e às crises da sua vida. Agora, se a sua identidade for construída em Deus, nas coisas do alto, naquilo que Ele fala sobre você, naquilo que Ele coloca nas suas mãos, e você só tem que obedecer, aí sim, aí pode ficar feliz, porque essa identidade é inabalável. Quando nós construímos a nossa identidade baseada nas verdades eternas de um Deus que planejou isso para nós, nós nos tornamos inabaláveis. E por mais que passe uma tragédia ou crises desse tamanho, a nossa identidade vai permanecer firmada num alicerce forte e não será destruída. Noemi se viu sem nada. A palavra hebraica, no versículo 3 e 5 do capítulo 1, é sha'ar, traduzida como sozinha, mas no significado íntegro mesmo, inteiro da palavra, significa que ela foi deixada para trás, como um resto. Ela ficou como a sobra da sua família. Eu não sei se você já se sentiu um resto. Era como Noemi.
estava se sentindo desamparada, sem proteção, sem estrutura familiar, sem segurança e sem continuidade. O que restou da sua identidade? Ela foi muito honesta e íntegra com Deus, e nos textos seguintes, ali no versículo 20 e 21 do capítulo 1, ela responde: não me chamem Noemi, quando ela chega de volta em Belém. Melhor que me chamem de Mara, porque o Todo-Poderoso, o Shaddai, tornou a minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor se pôs contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Ela verbaliza a sua dor. Mas na sua dor, ela precisava se apegar a alguma coisa. E ela se lembrou: aqui em Moabe eu não sou ninguém, eu não sou nada, eu não tenho ninguém. Eu tenho que voltar para o meu povo, eu tenho que voltar para a minha família. Lá, pelo menos alguém me conhece, sabe quem eu sou. Ela se lembrou de onde era e que era parte de um povo. E ela resolveu, ela escolheu voltar. Ela entendeu e lembrou da essência da sua identidade, aquilo que restou. Ela era israelita, então ela tinha que voltar. E logo ela ouviu uma notícia de que Deus tinha vindo em auxílio ao seu povo e voltou a ter pão na casa do pão. E aí ela volta, e ela chama suas noras e vão voltando, e diz que a Bíblia que elas voltam descalças, sem nada, de mãos vazias. E elas, no caminho do retorno para Belém, ela percebe que ela não tinha nada para oferecer mais para aquelas mulheres. E ela chama chama Ruth e Orfa, e tem uma conversa séria com elas. Naquele momento, ela provavelmente falou coisas profundas do seu coração. Eu imagino que ela, naquele dia, ela parou, sentou no meio do caminho, porque estavam cansadas, tinham que parar. E ela falou: olha, preciso contar para vocês, nós somos israelitas, vocês sabem, mas em Israel tem uma aliança que Deus deu para nós há muitos anos atrás. Mas o meu povo desobedeceu e a minha família também. Meus filhos desobedeceram essa aliança. Hoje, nós estamos vivendo a consequência disso. E eu preciso voltar. Vocês têm o seu povo, vocês têm os seus pais. E a tradição judaica diz que essas duas mulheres, a Orfa e a Ruth, eram princesas moabitas. Elas eram do palácio. Então, Noemi fala assim: vocês vão ter ganhos ao voltar e encontrar descanso no lar de outro marido. Ou na casa dos seus pais. Eu não tenho nada para oferecer para vocês. Naquele momento, ela se viu mais sozinha. Porque ela estava se despedindo das suas duas noras. Orfa foi embora. Ruth ficou e insistiu para ficar e voltar para Belém com a sua sogra. E é lindo a gente perceber o compromisso de fidelidade de Ruth com a sua sogra. É lindo de ver como Deus sempre espera a volta dos seus filhos. É engraçado como o diabo fala no nosso ouvido quando a gente está longe, falando assim: ninguém sente sua falta. Você vai voltar e ninguém vai olhar para a tua cara. Você não é importante. Você é um pecador, você é uma pecadora. Não volta, se larga aí, acaba com a tua vida. Essa é a voz do diabo no coração e na mente de quando nós estamos longe de Deus. Longe, quando nós esquecemos do Senhor. Mas o Pai sempre está esperando, né? Nós vemos no Novo Testamento uma história de um filho que, por escolha própria, se perdeu, gastou todo o dinheiro, mas o pai estava lá, esperando o filho de volta. E quando voltou, ele não perguntou nada, ele deu
uma nova veste, Ele deu o seu anel, Ele deu novos sapatos, porque o nosso Deus, Ele é generoso em dar, porque Ele espera os seus filhos voltar. Essa é uma ação que Deus sempre espera dos seus filhos. Tem uma frase do Rick Warren muito linda que fala assim: você nunca saberá que Deus é tudo o que você precisa até que Ele seja tudo o que você tiver. Essa música que a gente cantou antes da mensagem, Novo Dia Recebi, ela mexe muito com o meu coração, desde o ano passado. Cantou no dia do meu aniversário, que foi um domingo, e para mim a música foi um presente. Eu acho que todo mundo sente essa música como um presente pessoal, né? Eu acho que não sou só eu, todo mundo sente. Mas a parte que fala assim, você é tudo, tudo, tudo para mim, sabe aquela parte? Meu Deus, essa parte mexe com tudo aqui dentro. Parece que eu estou gritando na minha alma e falando: Deus, Tu és tudo, 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 tudo para mim. Meu, essa música não tem como não lembrar dessa música numa história como essa. Quando tudo foi perdido, mas o tudo ainda está aqui. Noemi lembrou que tudo estava ali, mas demorou um pouquinho para ela lembrar. Como você se sente na aplicação desse princípio de ter uma identidade firmada no Senhor? Talvez como mulher, você ainda não alcançou o sonho de maternidade, ou o sonho de um romance, de viver um romance, você está esperando ainda o seu amor para construir uma vida juntos, ou qualquer outro sonho. Ou às vezes você está casada, mas não está feliz no casamento. Ou o homem, né? Você pode estar da mesma condição. E o sonho que era tão lindo e bom foi uma frustração. E pode talvez ser roubado de você por um divórcio, uma viuvez. Mas se você ainda pensa que tudo gira em torno desse sonho, pode mudar tudo isso. Porque Deus quer que os teus olhos se voltem para Ele. Porque quando as circunstâncias ruins acontecerem, você vai poder dizer que a sua aliança com Deus te dá a identidade. Você acredita? Você vê? Você se vê tendo uma aliança com base na identidade em Deus? Importante essa reflexão. Se não tem sido, você precisa voltar para aquele que te dá uma identidade verdadeira, para o seu Pai, para aquele que te ama, o Deus de todas as famílias. Esse poderia ter sido o fim da história de Noemi. Só que era só o começo. Esse livro aqui é demais. Vocês têm que ler depois inteiro, porque eu vou falar aqui só de uma perspectiva, um ladinho, só da história de Noemi. Uma perspectiva. E você pode ler e ver toda a perspectiva, por Ruth, por Boaz, por cada um daquela história, e trazer a riqueza de Deus em todos os detalhes desse livro. Mas esse livro é interessante, que é como aqueles filmes que nos primeiros 5 minutos acontecem tudo. Acontece um monte de coisa e você fala assim, meu Deus, e agora? O que vai acontecer no restante do filme? Porque parece que a história já acabou. Essa é a história do livro de Noemi. Quando tem toda essa introdução, você percebe, é só o começo dessa história. É só o começo dessa história. É uma linda história de amor por Deus para aqueles que se voltam para Ele. Quando elas voltam, então, de mãos vazias, lembrando de que Deus tinha vindo em auxílio ao seu povo, Noemi dá uma bênção para elas. E quando ela faz, naquela parada que ela deu com as mulheres, com as 2 noras, ela fala assim, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com seus falecidos e comigo. Que o Senhor conceda a cada uma, que cada uma encontre segurança, descanso na casa de outro marido. Então ela abençoou a partida, mas
Ruth quis ficar. E nessa despedida, Ruth faz um voto de lealdade. Eu queria ler esse voto de lealdade com vocês. Esse voto diz assim, no versículo 16 a 18 do capítulo 1. Por onde quer que tu fores, Noemi, né? Estou pondo o nome aqui, vou dar um ar mais poético, tá? Por onde quer que tu fores, irei eu também. E onde quer que você repousar, repousarei eu também. O teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo. Faça o Senhor o que bem lhe aprouver. Se alguma coisa que não seja a morte me separe de ti. Uau! Quantas pessoas já usaram esse voto para um casamento? Porque é lindo, é um voto de lealdade. Agora pense que é uma relação entre nora e sogra. Entre sogra e nora. Num tempo onde a gente vê e que tem tanta piada entre sogra e nora e uma relação com tanta crise, nós vemos um exemplo bíblico de lealdade, amor e confiança. Um relacionamento inspirador. Inspirador. De uma filha com sua mãe. A adoção primeira foi da filha. Logo depois veio a adoção da mãe. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais para ela voltar para a terra dela, né? Noemi e Ruth então partiram de volta para Belém. Elas estavam sem nada, pobres, sem marido, sem filhos, sem dinheiro nenhum, sem propósito, sem identidade, mas não sem esperança. Elas estavam dispostas a recomeçar. Por isso, não deixe que a dor, se você sente uma identidade, uma definição com a dor, não deixe que a dor defina a sua vida. Escolha abrir mão dessa dor. E esse é o segundo princípio que eu gostaria de deixar com vocês, e tocar a trombeta aqui. A aliança com Deus te leva por caminhos inesperados, mas caminhos surpreendentes. Apesar da grande maioria das mulheres desejarem ser mães e se frustrarem, muitas vezes na jornada, como mães ou não podendo ser mães, muitas delas não entendem que o plano de Deus é muito, 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 muito mais alto do que este. Deus leva Noemi a realmente adotar uma filha. Mas agora não uma filha biológica, uma filha espiritual. Nós não sabemos se ela foi uma mãe discipuladora dos seus filhos, mas a gente percebe que eles não quiseram muito ouvir. Agora ela teria a oportunidade de ser uma discipuladora, uma mãe espiritual. Os povos moabitas adoravam outros deuses, um deles o deus Quemos, que era um deus da guerra, um deus mau. Ruth não conhecia o Deus de Israel, não conhecia a bondade de Deus. Então Noemi ensinou, discipulou, ensinou as leis, falou sobre a Torá, e no livro está cheio de leis sobre proteção aos marginalizados. Leis que estão no Antigo Testamento, em Levíticos, e são praticadas nesse livro. Deus está te chamando para isso? Para ser uma mãe espiritual? Para ser um pai espiritual? Talvez você é jovem ainda e fala assim, eu estou longe de ser mãe, eu ainda sou uma menina. Mas Deus pode estar te chamando para olhar para os adolescentes que estão menores que você, ou para crianças, para você discipular essa nova geração. Para você ser líder de uma célula Kids na sua casa, junto com seus pais que estão liderando a célula de adultos. Eu não sei. Talvez você como mãe, os seus filhos já partiram de casa, e você está se sentindo assim, eu não tenho mais propósito, já dei tudo que eu tinha. Não, você tem muito para dar, você tem muita história para contar, você tem muita gente para discipular e abraçar como mães, pessoas carentes. Deus tem
para nós, homens, mulheres, jovens e velhos, propósito de maternidade e paternidade espiritual. O plano de Deus para nós não é simplesmente ser mães ou esposas, porque Ele não daria um propósito tão frágil, tão finito. Ele nos deu o propósito de sermos mães espirituais dos nossos filhos e dos outros. Porque se nós não discipularmos os nossos filhos, nós não vamos encontrá-los no céu, na eternidade. Deus está nos chamando para uma missão na eternidade, uma missão para a eternidade. Deus não está nos chamando para multiplicar e povoar a terra. Deus não chamou mulheres para serem férteis e multiplicar, ou homens, né? Porque ninguém faz um filho junto, ou sozinho, todo mundo faz junto, né? Deus chamou homens e mulheres para multiplicarem filhos e filhas e povoarem a terra. Não só. Desde o Éden, o plano de Deus era que nós multiplicássemos filhos à imagem de Deus. Desde o Éden, Deus nos deu a missão de discipularmos a próxima geração. E ressignificados em Cristo. Jesus casou? Jesus não casou. Ele não foi marido, não teve filhos, mas Ele teve filhos espirituais. Ali fica claro qual é a grande e nobre missão que Deus nos deu. O fazer discípulos é em casa e fora de casa. É em tempo e fora de tempo. É enquanto eu tenho saúde e quando eu não tenho saúde. É em todo o tempo. Enquanto eu ainda estou viva nesse mundo, eu posso fazer discípulos. Eu posso ser mãe e pai espiritual. Ele nos eleva a um nível eterno. Ele nos eleva a não um nível de povoar a terra, mas ao nível de povoar o céu. Não sobre enriquecer com os tesouros da terra. Vou trabalhar para encher o meu celeiro e poder dizer, agora eu posso fazer o que eu quiser. Não. Ele quer que nós acumulemos muita riqueza no céu. Ele quer que nós escolhamos acrescentar à nossa vida os tesouros do céu. É sobre ser alguém, mas é sobre amar alguém. É sobre você amar a Deus e amar pessoas. Por isso a história de Ruth é tão preciosa, porque quando tudo parecia perdido, Deus ressignificou a sua missão. Nós não sabemos até quando nós estaremos aqui. Nós não sabemos o limite das nossas vidas. Mas enquanto nós estivermos, nós podemos escolher, nesses dias confusos, onde as pessoas não sabem nada sobre sua identidade. Nós, firmadas na nossa identidade, podemos discipular a próxima geração e fazer diferença para as próximas gerações. Elas escolheram se refugiar na soberania dos planos de Deus. Se você se sente cansada, sozinha, fracassada, sem esperança, frustrada ou frustrado, seja corajoso, corajosa, para entregar-se a Deus, que pode te curar e para que você viva os planos dele e não os seus. Em Timóteo, 2 Timóteo 2 e Tito 2, Paulo nos lembra esse propósito de sermos discipuladores da próxima geração. Ela poderia, Noemi, ser apegada à sua dor e a sua dor ficar tão latente, tão forte na sua vida, que ela não conseguisse olhar para o lado. Mas ela escolheu soltar a sua dor, a sua amargura e abraçar a vida que Deus tinha para ela. E esse é o terceiro princípio que eu gostaria de deixar com vocês. E último.
A aliança com Deus te dá uma vida abundante. Mara significa amarga. Era como ela se sentia, seu novo nome. Pois Deus era o culpado de ter levado seu marido e seus filhos. Ela mesma disse: não me chamem Noemi, me chamem de Mara, porque Deus, o Todo-Poderoso, está contra mim. A amargura tem um poder de corroer você por dentro. É uma reação a pessoas ou circunstâncias que nos prejudicaram, ou até Deus. Até Deus. Como a própria Noemi argumentou. Aparentemente pode parecer que a responsabilidade da minha dor é o outro, é do outro, mas não. Aparentemente pode parecer das circunstâncias, ou até mesmo de Deus, como na situação, mas não, não é. A amargura é um fruto do que fazemos com o que fazem conosco. É a nossa resposta à dor da perda, e tem um poder perturbador e destruidor em nossas vidas, mas também atinge a vida dos outros. Deus tem para nos dar uma vida de paz, uma vida com todos, uma paz com todos. Em Hebreus fala que nós devemos buscar a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, e tomar cuidado para que ninguém se afaste da graça de Deus, para que nenhuma raiz de amargura, ao brotar, cause perturbação e contamine muitos. A paz com todos e a santificação têm uma íntima relação, pois quem não ama o seu irmão não pode amar a Deus. Quem não ama quem vê, como amar a Deus a quem não vê? Deus tem para nos dar uma vida de paz e de santificação. Mas a amargura nos prende ao passado, às coisas da terra. Nos priva da vida abundante e das coisas do alto. A amargura nos perturba, nos contamina. E contamina não só a nossa vida, mas a vida de todos ao nosso redor. A amargura, uma hora, transborda. Ela aparece nas nossas palavras, nas nossas ações, nas nossas enfermidades emocionais, nas enfermidades do nosso corpo. A amargura é um câncer da alma. Você quer ser conhecido ou conhecida como uma pessoa agradável, como Noemi era antes, ou como Mara, uma pessoa amarga? Presa às coisas e às perdas do passado. Faça uma pergunta a si mesmo. Existe alguém que eu não perdoei totalmente? Existe alguém ou alguma circunstância que eu não consigo orar ou agradecer por ela? Nada mais permite que a bênção de Deus vaze da sua vida do que quando estamos amargurados ou ressentidos no nosso coração. Se você foi perdoado ou perdoada em Deus, perdoe. Se você não recebeu ainda de Deus esse perdão, queira agora, busca agora. Você está a uma oração de distância desse perdão. O plano que Deus tem para você é de uma vida abundante. Deus quer que você seja um jardim bem regado, uma fonte cujas águas não faltam. Escolha obedecer a sua palavra. Escolha entregar-se a Ele, entregar a sua dor, aquele que pode te curar. O único que pode te curar. Noemi escolheu deixar sua dor para trás. Ela poderia buscar a sua realização, a sua cura na maternidade, no casamento. Mas ela agora estava encontrando em Deus, naquele único que pode trazer a cura para a sua alma. E ela escolheu praticar com Ruth. Essa é a vida abundante que Deus tem para nós. Com a sua identidade firmada e vivendo os mais altos e surpreendentes planos de Deus para você, você terá uma vida abundante. E a próxima geração estará segura. Boaz, o personagem principal desse livro, é um tipo de Cristo, o resgatador. O resgatador de Ruth e de Noemi. Jesus é o nosso resgatador. Ele, Boaz, foi bem discipulado por sua mãe, Raabe, uma ex-prostituta cananeia que foi acolhida
depois da guerra com Jericó. Ela discipulou seu filho para cuidar dos estrangeiros, para ser bondoso com mulheres frágeis. E ele praticou. Ele foi bondoso, acolhedor e se tornou resgatador de Ruth e de Noemi. Em meio a uma geração infiel, um homem se levanta como fiel. Um homem escolhe obedecer e seguir as leis de Israel. E por causa dessas leis, ele foi abençoado. Na sua colheita, mas também na colheita de encontrar uma mulher virtuosa para o seu aconchego lar. Aconchego do lar. Ruth foi acolhida porque escolheu ser parte desse povo. Ela fez uma escolha e se tornou uma mulher virtuosa, conhecida e escolhida por Boaz. Noemi viveu o privilégio de ser curada na sua maternidade, ao escolher ser discipuladora da sua nora e adotá-la como filha. E ainda depois discipulou seu neto, que se tornou uma alegria para ela. Obed, o filho de Ruth, neto de Noemi, foi o avô de Davi, o rei Davi. Foi uma geração posterior de reis. Uma mudança, uma transição da história de Juízes para a história dos reis de Israel. E essa família fez toda a diferença. Mais uma coisa? Jesus veio dessa linhagem. Deus, por causa de duas frágeis mulheres que se colocaram diante de Deus na sua dor, inseriu elas numa genealogia de bênção. Noemi não estaria nessa genealogia se não abrisse mão da sua dor. Nem Ruth, porque aquele que estava nessa genealogia era Boaz, e ele estava esperando. Deus restaurou a identidade de Noemi, confusa pela dor da perda, para que ela voltasse para o seu Deus e para a missão de amar. Deus redimiu o propósito de Noemi como mulher, levando-a a caminhos surpreendentes e inesperados, quando escolheu discipular a próxima geração nas verdades de Deus. Deus deu uma vida abundante a Noemi, ao perdoar e tirar os olhos de si para doar em amor. Hoje você está sendo desafiada a isso. Afirmar a sua identidade naquele que é um alicerce seguro. A entregar os seus planos frágeis e pequenos para viver os planos altos e maravilhosos de Deus. E a entregar a sua dor, a sua amargura, o seu ressentimento, para viver a vida abundante que Deus tem para você. Eu queria convidar mulheres a virem aqui à frente, para que a gente possa orar por vocês como mães espirituais, como mães biológicas, adotivas e principalmente espirituais. Todas as mulheres, meninas, jovens, adultas, idosas, para que possamos orar por vocês. Eu conheci uma parábola muito interessante. Enquanto vocês vêm, eu vou contar. Uma parábola judaica. A parábola das colheres longas. A parábola diz assim. Ela fala de um homem que pediu a Deus para lhe mostrar o céu e o inferno. Então Deus mostrou ao homem 2 quartos. No primeiro estava posta uma grande mesa. E esta mesa estava linda, cheia de pratos deliciosos. Mas as pessoas sentadas ao redor pareciam miseráveis. Podem vir para cima aqui comigo, se não couber, tá? Ou vir mais juntinho, né? Mulher gosta de ficar juntinho, então tá tudo bem. Essa mesa estava linda e cheia de pratos deliciosos, mas as pessoas ao redor dessas mesas pareciam miseráveis, porque suas colheres tinham cabos muito longos,
mais longos que os seus braços, e elas não podiam comer com essas colheres, porque não conseguiam colocar as colheres na sua própria boca. Por isso, elas estavam sentadas na mesa farta, mas morrendo de fome. E isso era o inferno. O segundo quarto parecia exatamente o mesmo. Havia também uma grande mesa linda com pratos deliciosos, e as pessoas também tinham as mesmas colheres longas. Somente com uma diferença. A diferença é que essas pessoas estavam bem nutridas e felizes, simplesmente porque com as suas colheres elas alimentavam o outro, e umas às outras. E isto era o céu. Essa parábola nos ensina que ainda na terra nós podemos viver o céu, quando nós amamos uns aos outros. Eu quero orar por vocês, por nós, eu me incluo, né? Para que nós possamos ser esse tipo de mulher que dá na boca uma das outras, para que juntas, em uma irmandade celestial, nós possamos estar felizes e bem nutridas espiritualmente, com uma identidade firmada em Deus, vivendo os planos do alto, deixando toda a dor para trás. Amém. Coloca a mão no teu coração. Senhor, nós estamos aqui como frágeis mulheres, Senhor. Às vezes, pessoas olham para nós e nos veem como fortes, mas não somos, Pai. Somos tão frágeis. Nos sentimos tão fracas, tão insuficientes. Nós precisamos de Ti, Senhor. Tu és tudo, 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 tudo para nós. Pai, nós sabemos que muitas vezes nós precisamos entender e perceber que ao perder algumas coisas, Senhor, nós reconhecemos que o que perdemos não era o tudo, e que o que temos em Ti é o tudo. Por isso eu quero colocar cada uma dessas mulheres diante do Senhor. O Senhor conhece as suas dores, o Senhor conhece a sua história, o Senhor conhece as suas lágrimas, e o Senhor colhe cada uma delas no quarto secreto e guarda no seu odre. Essas lágrimas são preciosas para Ti, Senhor. Tu és o nosso Pai amado, que nos acolhe nos seus braços e nos dá uma nova identidade, um anel, vestes, calçados, quando estamos descalças, vazias, sem propósito, sem nada. Oh Deus, devolve a cada uma delas, Pai, uma identidade firmada em Ti, a bênção vinda do Teu trono, pela obediência, por uma resposta à voz de Deus que nos chama, que clama por um retorno, que clama para que vivamos os Teus planos, dizendo que assim Ele vai nos abençoar. Tu vais. Abençoa então, Pai, cada uma de nós naquilo que estamos decidindo aqui hoje, de viver os Seus mais altos planos, e para que mudemos as próximas gerações. Eis-nos aqui, Senhor, para que sejamos fortes em Ti, para que a Sua alegria, a alegria no Senhor seja a nossa força, para que possamos ser redimidas na nossa missão de mães, e sermos uma mãe espiritual, uma mãe de muitos, de milhares da próxima geração. E que tudo isso seja para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Eu também quero colocar diante do Senhor aquelas que estão aqui doloridas, sangrando, Deus. Tu sabes, Senhor, se essa enfermidade emocional já não virou uma enfermidade física. E eu quero pedir sobre elas e sobre os homens neste lugar a cura do Senhor, a restauração, a transformação de uma realidade espiritual interna para uma intervenção divina. Cura, Senhor, e faz aquilo que só Tu podes fazer.
E Pai, aquelas que nunca entregaram suas vidas a Ti, que ainda não têm um relacionamento contigo, mas que hoje querem fazer um compromisso contigo como Senhor e Salvador das suas vidas. Ouve o coração delas falando: Senhor, eu quero, vem reinar em mim, eu quero escolher como Ruth, que o seu Deus, o Deus de Noemi, seja o meu Deus. Eu quero, como Ruth, escolher deixar a minha casa paterna para viver uma nova genealogia contigo, Senhor. Faz isso na vida de cada uma delas, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Amém. Nós temos uma declaração para fazermos juntas como mulheres. E eu queria que vocês, bem alto, falassem comigo essa verdade como uma promessa, como uma aliança. Não significa que já é uma verdade, mas que será. É uma promessa, uma palavra em fé. É um compromisso. Vamos lá? 1, 2, 3. Hoje, diante de Deus, eu agradeço e honro o meu lugar como mãe, mas não faço desta missão a minha identidade. Hoje eu escolho também a maternidade espiritual. Quero levar tanto os meus filhos biológicos como os do coração na direção de Jesus e repartir o que já tenho aprendido com Ele. Também decido não fugir da responsabilidade, não abandonar a minha missão e não me omitir para agradar. Eu escolho construir o meu lar com sabedoria e ensinar com amor meus filhos biológicos ou espirituais, no alvo de que eles sejam discípulos fiéis de Jesus. Eu escolho cuidar e assumir com responsabilidade a maternidade que Deus confiou a mim. Eu declaro que não serei apenas presente no meu lar, mas uma doadora de vida e uma nutridora de fé. Estarei presente em coração, atenção e direção espiritual. Eu me comprometo a buscar a presença e ouvir a voz de Deus para estar satisfeita em Deus e não precisar buscar a minha felicidade no meu marido, nos meus filhos ou em qualquer outra coisa. Eu perdoo toda forma de abuso ou abandono que já passei e me recuso a passar adiante a minha dor. Eu escolho estar em Cristo curada para curar aqueles que ao meu redor. Declaro que minha casa não será construída pelo acaso nem pelo mundo, mas pelo zelo, cuidado, ensino e exemplo que vem de uma vida alinhada com Deus. Assim como Deus cumpriu o seu propósito através da obediência de Noemi, eu oro para que, pela minha decisão de me voltar a Ele e obedecer, meus filhos sejam ensinados do Senhor e permaneçam no caminho que o Senhor preparou para eles. Assim como uma mãe se levanta em favor dos seus filhos, eu quero me levantar em favor daqueles que não têm uma referência maternal. Hoje eu decido ser uma mãe, abraçando os filhos que o Senhor me deu e outros que Ele me dará, por amor, para a glória de Deus e em perseverança até o fim. Amém. Se você fez aquela declaração de passo com Deus, você fez uma oração pessoal de que quer caminhar com Deus, ainda que nunca tenha caminhado, avisa, fala com a irmã do seu lado e fala: eu fiz essa aliança. E você vai ser encaminhado então para fazer uma anotação do seu nome para a gente poder acompanhar você. Tá bom? Que Deus abençoe vocês e um dia maravilhoso. Feliz Dia das Mães Espirituais para vocês. Amém.